Geek, eu decidi fazer esse vídeo pra gente ter uma conversa bem direta aqui sobre a ideia de que o Lucius, ele salvou o mundo de Black Clover. A premissa inicial do mangá de Black Clover era que é um mundo muito injusto. É um mundo em que a própria sociedade, pelo menos o reino de Clover, é separada ali por diferenças sociais. As pessoas que são mais pobres e automaticamente possuem menos magia, até isso, né? Não se trata apenas de pobreza, mas que a própria pobreza reflete ali nas questões envolvendo aos poderes mágicos dos personagens. Então, os mais ricos moram no centro, os da classe média, que seria ali a nobreza, moram ali ao redor, né, às margens do centro, e os mais pobres moram cada vez mais distante. E o Lucius, ele queria acabar com isso. Ele queria ser o deus, né, essa visão ali de querer forçar a humanidade através do seu pensamento, e querendo mudar essa perspectiva, o Lucius acabou criando ali a grande chamada para essa salvação. É interessante como nesse paradoxo do Lucius se mover, todas as peças foram se encaixando. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar depois da vinheta. Bom, é muito legal ver como nós tomamos algumas porradas quando os spoilers eles saem, né? Eu sempre falo pra vocês que aqui no canal, principalmente quando tá chegando no fim, as pessoas acabam ficando muito emocionadas, né? Já quer, nossa, que tá acontecendo, tal e tudo mais. É claro que o fim do Lucius tem sim seus problemas. Eu confesso pra vocês que sim, tem os seus problemas, porque o Tabata, ele não é muito bom em finalizar um vilão, mas ele é excelente no que vem depois, né? Eu acho que os melhores vilões que foram finalizados é o Conrad, o Patry e também o Zenon, né? Sem sombras de dúvidas, nós temos as melhores finalizações em relação a isso. Mas nós temos também vilões mais ou menos, como no caso do Lucífero e também do Lucius, em que suas consequências, os melhores plots estão além dele. Por mais que esses vilões não sejam excelentes, não sejam tipo assim, caraca, olha o plot desse maluco, é uma coisa assim surreal e tudo mais, o desenvolvimento dele não seja assim perfeito, o que está além dele, a gente consegue observar que é algo realmente muito bom. No caso do Lucífero, foi todo o plano ali do Lucius, e no caso ali do Lucius, foi sobre aquilo que ele falou que era o defeito do mundo, e como ele acabou gerando esse grande defeito, pelo menos é tudo que a gente consegue entender que foi nessa suposição e nessa fala em relação ao Lucius, né, dele conseguir enxergar que esse defeito deveria realmente acabar, mas como que foi esse defeito que acabou dando uma ordem, uma direção para como eles poderiam prosseguir para o mundo melhor. E o Lucius é o que starta essa visão. Nesse startar é importante também você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também compartilhar os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube continue a propagar ainda mais os nossos conteúdos de Black Clover por aqui. Você pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Faça! Se torne realmente membro aqui dos Cavaleiros Reais do Geek Brasil e desta forma continue a nos fortalecer. Você pode contribuir com o valor que for e chegar no valor acumulado de R$50, ou você pode simplesmente continuar nos ajudando, fortalecendo ali com o valor único e dessa forma fazer parte de uma maneira direta para os Cavaleiros Reais. Isso já continua a nos ajudar pra caramba aqui no canal. Então, o Lucius ele tem alguns pontos interessantes durante toda a trama de Black Clover. E a primeira coisa que ele percebe quando o mundo ele tem essa diferença astronômica de poder mágico, mas ao mesmo tempo essa diferença astronômica de classe social, ele decide correr atrás do Astaroth. Ele decide ir atrás do poder do Astaroth para conseguir saber qual era o melhor caminho, qual que era o melhor
ponto para ele conseguir chegar no exato lugar que ele precisava. Então, ele consegue os poderes do Astaroth. Nós não sabemos direito o que aconteceu, mas nós sabemos no capítulo 333 que o Lucius, ele era o melhor possessor, podemos chamar assim de possessor ali, que tinha em relação a ter duas almas. Como ele pertencia à família Zograts, ele foi colocado como alguém que conseguia fazer pactos de uma forma astronômica. A gente observa lá na saga do Nacht que não era qualquer um que conseguia ter contato com demônios de rank superior. E o Lucius provavelmente conseguiu subjugar o Astaroth e roubar o seu poder mágico. Quando ele faz isso, ele percebe que o Julius iria lhe atrapalhar. Então, o que acontece? Ele manda o Julius para a Clover e faz dele o Rei Mago. E a gente consegue observar ali que até mesmo entre os capítulos 332 ou 336, o Lucius mesmo fala que mandou o próprio Julius para... Eu acho que foi no 331, agora não lembro se foi no 331, acho que foi no 331. O Lucius, ele fala que mandou ali o Julius para a Clover para que ele visse as indiferenças, ou até mesmo ali essas diferenças sociais, essas indiferenças entre os seres humanos e essas diferenças sociais mediante os seus próprios olhos, principalmente no reino de Clover. Só que quando o Julius vai para Clover e se torna o Rei Mago, ele gera a maior potência de capitães e magos de todos os tempos. Então, o próprio Lucius acaba fazendo com que seu irmão vá para Clover, o Julius acaba gerando a maior potência de capitães que no futuro iriam lutar contra ele próprio. Tá vendo como que o Tabata, ele vai amarrando isso de uma forma muito interessante nos últimos 389 capítulos. O Lucius então percebe que o único que podia se opor a ele era o Yuno, então decide mandá-lo para o seu pior destino, sair de Spade e ser enviado para Clover. O Yuno, ele tinha vários destinos que ele poderia prosseguir, mas o destino mais fraco, de acordo com o que o Lucius conseguia presumir com a magia do tempo, era o Yuno com a magia do vento e a magia das estrelas com seu domínio incompleto. O Yuno com 3 anos conseguiria domar a magia de vento, mas ele não conseguiria domar a magia de estrelas, o que lhe colocaria num status mais fraco do que o Yuno Rei, que o próprio Lucius vê, que é mais ou menos ali numa distância entre 15 a 10 anos. Dá pra chutar aí entre 15 a 10 anos, porque quando o Yuno já é rei ali, provavelmente ele assumiria o reinado com 30 anos de idade, 25 anos de idade, mais ou menos, né? Então, como a gente consegue colocar como base, por exemplo, a idade do Julius, né? Que se tornou o Rei Mago com 28 para 30 anos. Então, provavelmente, o Yuno também se tornaria rei com essa faixa etária, né? Então, a gente já consegue perceber que o Yuno, mesmo tendo o Grimório do Vento e o Grimório de Estrelas assumindo lá em Spade, ele seria mais fraco do que o Yuno atualmente. Só que o que o Lucius não esperava é que ao mexer no destino do Yuno, o Asta seria criado. Era exatamente isso que o Lucius não esperava. E quando o Asta foi criado, isso gerou uma rivalidade entre os dois. Como o próprio Lucius percebeu no capítulo 388, os dois estão interconectados, eles estão ligados, eles estão enraizados nessa rivalidade. Quando o Asta fica forte, o Yuno fica forte. Quando o Yuno fica forte, o Asta fica forte. E assim sucessivamente. Então, o Asta faz o Yuno chegar em sua versão mais forte, fazendo com que ele dominasse o Grimório de Estrelas e Vento em 3 anos, em vez de 15, como no destino, 15, 10 anos, como ele havia previsto ali através de apenas o Grimório de Estrelas. Sim, em 3 anos, em 1 ano e meio, dá para se dizer em 1 ano e 8 meses, o Yuno dominou o Grimório do Vento. E depois ali, em 1 ano e 3 meses, o Yuno consegue dominar o Grimório de Estrelas juntamente ali na batalha contra o Lucius e dessa forma fundindo ali a magia de estrelas e a magia do vento, tornando-se, chegando ao status finalmente com seu Spirit Dive completo das duas magias. Por isso que o Lucius fala que o Yuno havia chegado no seu ápice do poder mágico, porque agora ele estava fundido aos seus 2 poderes mágicos.
E tudo isso fica muito evidente depois do capítulo 360, né? Nesse capítulo fica muito claro que o Asta, ele manifesta toda essa influência. E não só no Yuno. O Asta também faz ali a Noelle chegar no ápice da sua magia de água, sendo a escolhida pelo Leviatã como a maga mais poderosa de água. Para ser escolhida ali pelo Leviatã, o Leviatã deveria olhar para o mago. E esse mago deveria ser o mago mais forte que manipula a água. E não bastasse apenas ser mais forte. Porque o Leviatã só iria para a guerra contra o Lucius se esse mago surgisse. E é por causa ali do Asta que a Noelle consegue realmente evoluir em suas habilidades, evoluir em seus poderes e chegar no ápice de ser aceita ali pelo Leviatã. Da mesma forma, o Fuegoleon era para ter morrido no ataque surpresa do Vengeance/Patri, mas foi despertado pelo Asta. Por essa influência ali do Asta, pelo Fuegoleon e pelo Fuegoleon, pelo Asta, porque o Fuego, ele é o segundo capitão a conseguir ver um potencial no Asta. Primeiro é o Yami, depois é o Fuegoleon. Lá, acho que se eu não me engano, na saga da invasão dos zumbis, agora eu sempre esqueço o nome daquele maluco, é o Raids. É o Raids. Eu sempre confundo com o Ravit. É bem parecido ali. Mas é o Raids, né? O Raids Spirit. Ele que está agora do lado dos bonzinhos. Então, o Fuegoleon tá ali meio que falando pro Asta. Ele mesmo tem uma frase muito épica pra Noelle, né? Tipo, você não tem que ter vergonha de ser fraca. Você tem que ter vergonha em permanecer fraca. E dessa forma, o Fuego acaba sendo pego ali no ataque surpresa do Vengeance/Patri. Mesmo assim, ele consegue se levantar e consegue ali o seu espírito mágico, né? O espírito mágico relacionado à salamandra. E uma coisa bem interessante também é que o Asta, ele contornou a situação dos elfos em Clover, apaziguando a vingança ali que o Patri queria executar contra o reino, os tornando seus grandes aliados. E o mais interessante em cima disso é que o Asta, por ele conseguir trazer o Patri para o lado de Clover, o Patri foi lá e ensinou a magia Ultimate para os humanos. Isso fez... Olha como que é um efeito dominal legal, né? Tipo um efeito borboleta bacana. Porque o Asta, ele traz o Patri para o lado de Clover, o Patri ensina ali o Ultimate para os personagens, a Mimosa em Spade salva ali o Gadia e futuramente no arco final, a Mimosa usa a técnica que aprendeu com os elfos para salvar o Asta e fazê-lo voltar para a batalha contra o Lucius. É simplesmente as coisas que vão se amarrando de forma perfeita durante a trama e mostra como o próprio Lucius startou tudo isso. Lá no começo, quando ele decide tomar os poderes do Astaroth e ele vai atrás disso para mexer na timeline, ele começa a mexer em fazer com que as pessoas comecem a se perdoar. Nós observamos também que o Asta acabou com as guerras envolvendo Diamond e Heart, se tornou amigo do herdeiro de Spade e está prestes a casar com alguém da realeza de Clover, seja ali a Noelle ou a Mimosa. O Asta vai conseguir até mesmo fazer parte, a sua família fazer parte ali, né, os seus descendentes fazerem parte ali da realeza de Clover. Então ele consegue fazer com que Diamond cesse ali esses golpes de estados, ele consegue meio que colocar o Morris contra a parede, o Morris que estava por detrás dos panos, faz amizade com o Mars, faz amizade com a Feremena, faz amizade também ali da relação ali com a Fana, ele também faz amizade com a Loropética, com a Undine. O Asta, ele vai conectando os reinos à volta, fora que o seu irmão de criação é o herdeiro do reino de Spade. Então, até as guerras que tinha ali em volta, né, que existia em volta do reino de Clover, o Asta está prestes a cessar, sem contar com os territórios mais distantes, como a Terra do Sol, na forma como ele conseguiu mudar até mesmo o coração do Ryu, que ficou perdido por muito tempo, não possuindo magia, mas quando ele encontrou o Asta na sua procura pelo Capitão Yami, ele conseguiu encontrar ali no garoto uma forma de não desistir da sua vida, de sempre estar cuidando do Asta durante todo o seu tempo. E nós então temos a Mereoleona, que era para ter morrido no começo do ataque dele contra a Clover,
Mas mesmo assim, a Mereoleona começa a pensar nessa relação, porque o Asta é tão sinistro que ele começa a mexer naquilo que a Mereoleona achava que ninguém poderia lhe acompanhar. Só que quando o Asta começa a crescer, ele começa a trazer uma galera junto consigo. Então, a Mereoleona acha que ninguém, ou achava que ninguém poderia lhe acompanhar. Ninguém podia suportar os seus treinos e até mesmo as pessoas falavam mal dela pelas costas. Só que quando surge Asta, Yami, Charlotte, Yuno, todo mundo sendo influenciados ali pelo Asta, Noelle, essa galera toda treinando, a Mereoleona começa a olhar para todos e observar que até mesmo o seu esquadrão estava sendo influenciado pelo Asta, o que faz com que todos fiquem próximos dela para conseguir ali salvar a personagem, proteger a personagem. E isso faz com que ela consiga também despertar o seu Ultimate. Então, tá muito claro. A falha que o Lucius tanto apontava era a coisa que ele mais desejou para que o mundo fosse mudado. É bizarro essa amarração. Como eu disse, o Lucius, ele pode ser um vilão que tem os seus defeitos. Ele, acho que levantou mais expectativas do que realmente o Tabata estava querendo ou estava planejando, ou simplesmente porque a Shueisha não deixou, né? A saúde do Tabata talvez não tenha dado tempo para ele executar o que ele queria de forma certa ali para o Lucius. Mas, mais uma vez, o depois, quando a gente analisa a tempestade, né? O céu se abrindo, a gente consegue ver a paisagem, é muito poético parar para pensar que aquilo que o Lucius mais queria nesse mundo estava sempre nas mãos da falha que ele sempre apontou. O Lucius era apenas um cara mimado que nunca entendeu que seu lugar não era como protagonista, mas apenas como aquele que startaria toda essa mudança no mundo. Esse é o problema quando a gente acha que somos o protagonista de todas as coisas que devemos fazer. O Lucius, ele precisava apenas estar ali para manipular a situação. Eu vi um comentário que eu achei perfeito, que é quando o Patry tá lutando ali contra o Julius, ele fala que o Julius é como se fosse uma força da natureza criada simplesmente para tentar lhe parar. E o Asta definitivamente é a mesma coisa. O Asta é esse conceito, é essa troca, é essa geração da própria mana, da própria natureza, para que o Lucius não mexesse com a ordem natural das coisas. Ele já havia mexido, ele já havia alterado, mas a própria natureza, a mana, não iria deixar com que o Lucius prosseguisse com essa intenção. Ele não soube entender o seu lugar no mundo. O Lucius não soube entender que aquilo que ele mais desejou para que o mundo se tornasse algo melhor sempre esteve com o Asta. Aquele que desejo, aquela intenção para que o mundo se tornasse algo melhor, para que pessoas de todas as classes trabalhassem para o bem comum de todos, para que as nações vizinhas não brigassem, para que houvesse troca em vez de guerras entre essas nações. Tudo estava no Asta, tudo estava na falha do mundo. O Lucius não percebeu que ele acabou gerando o Asta em suas manipulações e, consequentemente, salvou o mundo de Black Clover.